Bom, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um Papo de Valor, o primeiro fora de Belo Horizonte. A gente está no Alphaville, aqui em São Paulo, e hoje eu vou entrevistar uma lenda. Daqui a pouco ele se apresenta aqui, mas é uma referência em empreendedorismo, uma referência também no mundo corporativo. A gente vai falar um pouquinho disso. Trabalhou na Sanofi, trabalhou na Natura, foi vice-presidente do Grupo Silvio Santos, tá? E é uma referência. Ele aceitou, agradeço muito por ter recebido e por ter aceitado o nosso convite. Eu vim até Alphaville para entrevistar aqui o Lázaro do Carmo Júnior, tá bom? Se apresenta pra gente, por favor, Lázaro. Obrigado pelo convite, né? Então é isso, sou Lázaro do Carmo, né? Atualmente sou empresário, sou de Belo Horizonte, comecei minha carreira lá em Belo Horizonte como propagandista vendedor e as coisas foram acontecer muito rápido. Antes dos 40 anos de idade, 38 anos de idade, já era CEO, presidente de empresa e sempre fui empreendedor e intraempreendedor. Eu sempre tive um CNPJ aliado ao meu CPF, sempre. Eu nunca fiz carreira só executiva. E as coisas deram muito certo. E eu hoje, por exemplo, ainda defendo, né, que tem gente que fala assim na internet, fala, né, você ganhar dinheiro, você tem que ser só dono. Eu conheço muito executivo que ganha mais dinheiro do que muito dono de empresa de 500 milhões. Total. Tem dono de empresa de 500 milhões que não ganha o que alguns executivos ganham no Brasil. Tudo depende da forma como você gera valor. Porque a gente só ganha dinheiro se você trocar dinheiro por valor, né? É isso. Sim, com certeza. Você veio de Belo Horizonte, do Nova Glória, não é? Nossa Senhora da Glória. Nossa Senhora da Glória. Nasci lá. Bacana, muito legal. Eu sou de Belo, quer dizer, eu sou do Rio, mas moro em Belo Horizonte há 20 anos, tenho uma filha mineira, minha esposa é mineira e dificilmente eu saio de lá, adoro Belo Horizonte. Eu vi muito sobre a sua trajetória, uma trajetória fantástica, né? Você começou lá como professor de história, né? Você serviu o exército, eu também servi, depois eu te falo sobre a minha experiência, ela me moldou bastante, mas qual foi, e isso é uma curiosidade que eu tenho, qual foi o ponto em que você falou, não quero mais ser professor de história e quero fazer outra coisa da minha vida? E mais, esse outra coisa da minha vida já era com a noção de que você queria ser CEO ou não? Era simplesmente para deixar de ser professor de história? Então vamos lá, né? Nasci lá no bairro Nossa Senhora da Glória, filho de uma professora primária, de um caminhoneiro, e as coisas no começo eram meio difíceis. Depois que eu saí do exército, a primeira coisa que apareceu era, vem dar aula aqui na escola que eu estudei, na Escola Estadual Padre Matias, depois vai dar aula sem educacional. Me apareceram várias escolas, eu fui gay e falei, puxa, vou dar aula. Eu saí do exército por quê? Porque eu falava assim, puta, um coronel ganha tão pouco, né? Eu fui dar aula, saí da brasa e caí no fogo, né? O professor também ganhava pouco. Também ganhava pouco. Aí ganhava, ia ser professor universitário, aí foi ali aquilo. E naquele momento, cara, a busca era, não sei o que eu tô fazendo aqui, mas eu não nasci, eu preciso de ganhar dinheiro, eu preciso mudar de vida. Era um pouco dessa busca. A gente fala, né, que não vale a pena correr só atrás do dinheiro, mas quando você é duro, você corre atrás do dinheiro. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito, e era um pouco disso. Aí um amigo chamado Arnaud, ele era um gerente regional da Organon, e ele falou comigo, Lázaro, uma vez, né, tem uma vaga aqui na empresa, porra, vem trabalhar comigo, você vai dar certo e tal. E eu recusei, disse não. Passado pouco tempo, sei lá, 3 meses, mudei de ideia, fui procurar ele, ele falou, cara, não tenho mais essa vaga, mas uma empresa chamada Sanofi, ela fez um anúncio domingo passado, já deve ter completado a vaga, que essas vagas de propagandista vendedor, porra, muda muito rápido, né? Porque você entra ganhando 3 vezes mais do que um professor universitário ganha, recebe carro da empresa. Ainda tal. Tem comissão? Tem comissão, tem tudo. Você era um garoto, 14 salários por ano, para um garoto de 20 e poucos anos de idade, era um dinheiro. Sim. E aí eu mandei o currículo. Me chamaram para entrevista, eu lembro do Albertoni, era o cara que me entrevistou, depois eu virei chefe do Albertoni. Entendeu? E logo depois virei chefe do Albertoni. E assim, ele me entrevistou numa segunda-feira, na sexta-feira ele me ligou e falou assim, você está contratado, começa na outra segunda. Foi um negócio assim, extremamente rápido. E você nunca tinha feito vendas? Você não era de vendas? Não era de vendas. Em absoluto? Absolutamente nada. Inclusive, eu era tímido, pasme, acredite. Você falou, eu vi um podcast seu. E para falar com o médico. Só que aí eu sentei na cadeira de propagandista e eu comecei a gostar do mundo corporativo. Falei, gente, fazer carreira dentro de empresa. Eu vi o CEO da empresa, na época era o Hélio Anastácio, ele passava assim, era como um semideus. Né? Porra, empresa multinacional de bilhão de faturamento, o CEO passando. Eu falava, porra, como é que eu faço chegar um cara desse, né? E logo em seguida, sei lá, cara,
tinha 8 meses de empresa, tinha um evento num hotel chamado Hotel Fazenda Tauá, lá em Belo Horizonte. E eu comecei a trabalhar lá em Belo Horizonte Tauá como propagandista, fui lá pro Tauá. Tava vindo Hélio Anastácio, Bai Sankil, que era RH, tinha um monte de franceses. E eles iam filmar umas apresentações de produto. E todo mundo no medo, cara, no cagaço de ir lá fazer a apresentação. Eu falei, eu faço. Falei, você como? Você tem 8 meses de empresa, 1 ano de empresa? Eu falei, cara, me dá aí, eu decoro esse troço aí, eu faço. Eu fui lá e fiz a apresentação. Quando eu disse, o Hélio Anastácio, na época, me chamou e falou, garoto, o que você quer ser quando crescer? Eu falei, porra, quero ser presidente de empresa, cara, só que, né, não quero seu lugar não. Ele falou, nem tem como, né, meu, eu tenho quase 50, tu tem 20 e pouco, você não tem mais que chance de ter meu Mas lugar. você mandou assim pra ele? Mandei. Quero ser presidente de empresa. E eu quero saber o que eu tenho que fazer, mas eu quero ser presidente de empresa e antes dos 40 anos de idade. Aí ele falou, ó, vamos fazer uma coisa? A partir de agora, essa educação é nossa. E passou. Aí o Bai Sankil me chamou logo depois desse evento, me pagou um MBA na Fundação Getúlio Vargas para fazer marketing internacional. Aí eu fui fazer um MBA na GV e assim, cara, poucos meses depois era gerente distrital, poucos meses depois era supervisor distrital, gerente regional, gerente de divisão de marketing e venda, head da força de venda. As coisas aconteceram muito rápido lá dentro. E foi assim que eu comecei a carreira na indústria, no mercado como executivo. A minha formação mesmo foi na Sanofi. Quando eu fui para a Natura, eu já era mais sênior. 2 anos no Brasil, 2 anos na Argentina. Voltei de lá já para ser presidente da Hidrogen, da Jequiti, do Silvio Santos. Logo depois virei vice-presidente. Depois saí de lá, fui ser presidente da Jafra, presidente da Joneses. Entrei como conselheiro em várias empresas, a primeira em 2010. Mas é conselheiro de verdade, né? Esse que tem problema. Não, eu sou caro pra caceta. Os caras querem me ter consultor Pitulinha. A gente chama lá em Belo Horizonte consultor Pitulinha. Conselheiro... O cara é coordenador e aí faz uma formação e vira. Agora eu quero ser... Agora eu quero ser conselheiro. Quero dizer pro dono de uma empresa como ele tem que gerir a empresa dele. As pessoas só podem te guiar pro caminho que já percorreram. Eu isso não contrataria nenhum conselheiro que não fosse CEO de empresa. O cara tem que chegar primeiro a presidente, depois o próximo passo dele é virar conselheiro. Mas se não foi presidente, eu jamais contrataria. Eu sou presidente do conselho de algumas empresas. No conselho, eu não boto ninguém que não tenha sido CEO. Nem diretor? Não, boy. Nem diretor. Tem que ter sido primeiro. CEO. Tem que ter tido o peso da caneta do CEO. Para ser conselheiro no meu board, tem que ser. Tem que ter sido CEO. Aí é coisa do Lázaro. Eu tenho formação em Harvard, eu fiz o Make Board Member de Harvard, eu fiz o Make Board Member de Wharton. Não interessa, não vai sentar na cadeira onde eu sou presidente do conselho se ele não foi CEO. Fantástico. Tem que ter sido CEO, senão eu não convido. Por quê? Como é que eu vou falar pro dono de uma empresa, pro presidente da empresa, o que ele tem que fazer se eu nunca fui? Não existe, cara. Não, mas eu fui diretor financeiro. Tá bom, mas tu não foi dono, irmão. Como é que tu vai cobrar do presidente? Como é que tu vai cobrar do dono? Porque eu, na cadeira de presidente do conselho do Grupo Bom Pastor, o Ângelo, acionista máximo, ele presta conta. A CEO presta conta, eu presto conta. Entendeu? E como é que o cara vai cobrar se ele não fez a jornada? Eu acredito muito o seguinte: primeiro faça bem feito, deixe sua marca, depois guie alguém por esse caminho. Senão, não vai guiar. E nem jamais aceitaria, se eu sentar no conselho, o cara que é o presidente do conselho não fez a jornada. Entendeu? Eu acho que, primeiro, viva, experimente e realize. Depois, mostra o caminho. Não adianta ter formação acadêmica, não passou a jornada, mas o cara é C-level. Se eu for presidente do conselho, ele não vai ser conselheiro. Não vai ser conselheiro. Não vai. Ele vai ter que ser CEO. Agora, isso é coisa minha. Tem um monte de empresa que contrata diretor para conselheiro. Mas aí é fogo. Como é que ele vai cobrar do presidente se ele nunca foi? Mas ele vai cobrar do marketing. Não. Tem um comitê com um cara, vai ser um advisor de um comitê. Aí ele pode ser um diretor de marketing, vai ser advisor do comitê de marketing. O diretor de vendas, ele vai ser um advisor do comitê de vendas. Um COO vai ser um advisor de um comitê de operações, mas um board member, conselho que o CEO vai prestar atenção. Isso, o conselho administrativo cadeira, fiscal, nem pensar. Fiscal pode ser um bom advogado tributário, um bom CFO, vai para o fiscal. Mas o administrativo, nem pensar. É o meu ponto de vista. Eu acho que um líder, ele só pode liderar pelo exemplo. Você só pode cobrar aquilo que você sabe fazer com primazia, senão você não sabe nem fazer a pergunta. O cara nunca foi CEO, ele era CFO. Como é que ele vai fazer pergunta para o CEO, para a cadeira de CEO? Ele nunca foi, ele vai pegar um livro, vai pegar o ChatGPT? Não faz sentido na minha concepção. Certo? Não faz sentido para mim. Eu sei que está cheio disso. O cara vai lá, faz o cursinho de BGC,
faz um curso fora, volta e senta na cadeira de conselheiro, mas aí vai ganhar 10 pau por mês, 15 pau, 20 pau para fazer uma reunião de conselho. Se alguém estiver me ouvindo aí, se quiser pagar 30 mil para ser uma reunião de conselho, nem me convide, porque eu não vou, entendeu? São diferentes. É igual jogador de futebol, cada um tem seu preço, de acordo com a sua história. Né? E eu sou muito crítico com isso. Não, é interessante você ter todos esses critérios. Eu sou muito crítico com isso. Porque eu realmente eu não participei como conselheiro, mas já participei de algumas reuniões de conselho defendendo projetos. Claro. Né? Defendendo, olha, aqui é um investimento de tanto, e o conselho decidia, deliberava se ia para frente ou não. Né? Mas eu via de tudo. Eu via pessoas de mercado, eu via pessoas que nunca foram nada, né? E nunca foi da minha parte criticar. Eu, por exemplo, sou conselheiro num conselho que você tem um cara lá que, até conselheiro aqui, até mineiro, né? O Araújo, ele foi presidente de empresa, ele é conselheiro do Zema, é só desse nível. O outro foi pro presidente da Porsche, entendeu? Aí tá lá. Então, assim, todas as cadeiras que eu tenho, os meus pares foram CEOs. Entendi. Né? Ou dono, porque o dono é o quê? CEO, porra. Não, o dono é o presidente. O dono, perfeito. O cara que decidia. Teve a empresa dele, o cara decidia, e hoje ele está na presidência do conselho. Sim. Ele saiu, vendeu a empresa dele e ele virou conselheiro de algumas empresas. Mas foi o cara que construiu um business do zero até X milhões e depois ele está sentando na cadeira de alguém. Esse é um bom critério. É um bom critério. Mas até quanto? Por exemplo, eu fui CEO, já tive uma loja. Isso não me qualifica para ser conselheiro. Vai depender da onde você quer sentar. Entendeu? Por exemplo, hoje eu estou em negociação com a Grumman, que é uma empresa de agronegócio, com joint venture com Mercedes, para ser presidente do conselho. Lá dentro, os conselheiros, a gente colocou o mesmo critério. Tem que ser, tem um cara aqui que ele foi dono, mas ele foi dono de uma empresa de agronegócio que faturava 500 milhões, ok, combate com a gente. É que se o cara também fosse CEO de uma empresa de 50, como é que ele vai ser conselheiro da empresa de um bi? Pois é. Ele pode ser conselheiro de uma outra empresa menor. Entendi. Entende? Entendi. Lázaro, mas minha empresa é pequena, eu quero formar um conselho. Se você é uma empresa pequena, eu nem aconselho você formar um conselho. Eu quero que você tenha um mentor. É o que eu ia falar. Ele tem um mentor. Um advisor. O advisor, mentor, é um negócio legal para todo mundo que tem uma empresa menor, para ele se espelhar. Mas também escolha um cara que tenha capacidade técnica muito boa, que você não tem para te ajudar. Não adianta você trazer um amigo, ou um cara que você conheceu que você acha que ele é bom. Não. Traga um cara com habilidades que você não tenha para poder te ajudar. A escolha de um advisor, a escolha de um mentor, ela é muito importante. Sim. Gente que te complementa. Sim. Eu tenho uma frase, e essa é minha, né? Você tem um monte lá, eu vi no teu livro aqui, eu trouxe ele, mas eu tenho uma que é a seguinte: quando você tá na merda, né? Quando você tá mal, você tem que trazer alguém que entenda no mínimo mais do que você. Se você trouxer alguém que tem de igual ou menos, só vai te atrapalhar. Exato, irmão. Só vai te atrapalhar. É o conselho do conselheiro. É o papo do conselheiro. Você é dono de uma empresa de 500 milhões de reais. Você vai colocar um conselheiro que não fez uma empresa de 500 milhões de reais e nem foi CEO de nada? Bom, muito bem pensado. Não, mas ele foi diretor da Nestlé. Tá bom, velho. Mas daí... o dinheiro não era dele. E daí? Esse cara fez o quê? Qual que ele transformou a empresa daqui para aqui? Ele já foi presidente de uma outra empresa? Não vale a pena você trazer. Entendi. Se você é dono de uma empresa pequenininha, você quer trazer um conselheiro, ok. Traz um cara menor para uma empresa acima de você. Ou então tem um mentor. A ideia de ter mentores é um negócio legal, que te completa. Sim. Tem uma frase que é do Renato Vilarinho, dono da Zizane. Renato é um cara conhecido há pouco tempo, ele é uma figura. Ele falava o seguinte: Lázaro, eu quando montei minha empresa, eu cheguei ali nos 50, 100 milhões, eu me achava o rei da merda. Eu contratei um monte de gente, mas tudo merda pior que eu. Entendeu? Aí quando eu passei dificuldade, ninguém me ajudava. Exatamente. Tá tudo pior que eu. É o que você falou agora. Você só vai te atrapalhar. Do seu nível para baixo, só vai te atrapalhar. Você tem que trazer alguém com um conhecimento. No mínimo melhor do que o seu para te ajudar. No mínimo. Né? Porque é isso que ajuda. Ser o rei da merda, desculpa, um cocô sobre outro cocô são dois cocôs. São dois cocôs, exatamente. Entendeu? Você tem que trazer alguém acima. Peça ajuda, mas peça ajuda a alguém que tem um conhecimento melhor que o seu. Conhecimento, bicho, ele é intangível, mas vale mais do que dinheiro. Né? E às vezes o cara... Ele foi um executivo de uma empresa, ele não fez muito dinheiro, mas ele tem muita experiência. Então traga esse cara para perto de você, para te ajudar. Essa é uma escola legal de se ter. Você trazer gente que entenda mais de negócio do que você para te ajudar no seu negócio. Não precisa ser um conselheiro, mas um advisor, um mentor, tal, para se você não tem muita grana. Sempre peça ajuda. Eu acho que isso é fundamental. Bacana. Deixa eu te fazer uma outra pergunta ainda relativo à sua carreira, né? Que é... Você veio de professor de história, se formou em história,
foi para a área de vendas e eu vi durante o seu livro aqui, inclusive, que você faz muitas análises financeiras. Assim. Isso é incomum para um professor de história. É que eu sou um professor de história torto porque eu fiz contabilidade. 4 anos eu não estudando sabia. balanço. Eu não sabia. Entendeu? Você lembra que Entendi. no passado tinha um curso, em vez de você fazer científico, Eu fiz técnico em Eu sou processamento de eu dados. sou técnico em contabilidade. Você fez contabilidade, Fiz 4 legal. anos de contabilidade, estudando Legal. balanço, balancete. Sim, não, então E aí faz sentido. Depois disso também, eu passei um tempo na área financeira. Uhum. Eu fui me especializar em número. Aí, então, Entendi. hoje, por exemplo, você pode ter certeza do negócio. A análise de DRE, de balanço e fluxo de caixa, eu faço melhor do que qualquer financeiro. meu. Sim, eu vi lá durante Entendeu? durante Porque o esse podcast. é a minha expertise. Eu Sim, consigo sim. analisar um DRE de 5 anos e descobrir onde tem o problema da empresa. É o que você falou, através dele me dá, Só sem que- isso eu não consigo fazer nenhuma Outra análise. coisa que foi um por acaso. Na época, por que eu escolhi contabilidade? Minha mãe falava, não, vai fazer científico para preparar para o vestibular. Falava, tá, e se eu começar a trabalhar e não quiser fazer vestibular? Não quiser estudar? Foi o meu caso. Eu quero fazer um negócio que me dê uma profissão. Então eu fiquei 4 anos no colégio 1º de maio, fazendo contabilidade, porra. E o técnico em contabilidade, o que tu faz? Estudar. Que entra débito, que sai credito, análise de balanço, balancete, fechamento, Sim, análise de DRE, calcular fluxo de caixa. Você fica 4 anos fazendo isso. fazendo isso. E isso, quando eu comecei a crescer na vida, virei na área de gestão, tal, me ajudou. Me ajudou demais, né? Porque é uma época da vida, como por exemplo, você esqueceu como é que funcionava o processamento de dados? Eu nunca mais esqueci. Por quê? Porque você é jovem, seu cérebro é uma esponja. Sim, sim. Por mais que na época eu não exercesse a profissão de contabilidade, eu fiz 4 anos daquele negócio e era só aquilo todo dia. Né? Então, aquilo nunca mais saiu da minha cabeça. Nunca mais saiu. Eu lembro quando eu abro um livro caixa, porra, estudando livro caixa, eu abro aquilo e falo, nossa, eu lembro até dos quadrinhos, como é que faz. Né? Que aí eu ficava assim, gente, mas débito é dívida. Então por que tudo entra debita, tudo que sai credita? Porra, eu não consegui entender aquilo. Por que dá sempre zerado? Como é que É. pode? Como é que pode, né? Entendeu? E aquilo na época eu ficava meio sem entender, mas eu decorei aquele negócio todo. E depois eu fui entender os porquês. Entendi. Entendeu? Então, Entendi. pô, e outra coisa, quando eu tava na Sanofi, eu lembro que o Bay e um cara, não sei se era Brulon, ele era um francês, ele falou comigo assim, Lázaro, porque eu falei com eles, eu vou começar a fazer administração de empresa. O Bay falou, não, a partir de agora, a sua educação é por nossa conta. O topo da pirâmide é feito de gente culturalmente preparada e gente que entende de gente. O técnico morre não se leva. Você quer ser presidente? Então você não quer ser morrer não se leva. Você quer virar número 1. O número 1 é gente que move gente, gente culturalmente preparada. E ele ainda falou, o presidente da Sanofi na época era filósofo. Cara, o presidente da Sanofi hoje, o Fernando Sampaio, é o presidente da Sanofi no Brasil. Formado em letras, literatura. Que loucura. A empresa francesa é aquele negócio do certo lugar certo. Se eu tivesse na IBM, eu tinha dançado. Eu estava no lugar certo. A formação acadêmica primária pouco importava, desde que você entendesse gente e entregasse resultado. Então tinha coisa. O Fernando Sampaio é formado, acho que o Fernandão, pô, puta presidente. Tá aí, ó, um CEO número 1. Precisa de um conselheiro? Leva o Fernando Sampaio, pô. Ele foi presidente da Sanofi no Portugal, foi presidente da Sanofi no México e hoje é o presidente da Sanofi no Brasil. Era meu par, a gente trabalhava junto na Sanofi. Nossa, e ele era marketing, eu era venda. Depois, passado um tempo, ele virou meu chefe e eu pedi demissão para ir para a Natura. Mas não por causa dele. Porque, porra, o Fernando é um amor de pessoa, um cara que eu admiro, respeito. E ele é formado em literatura. Não é só ele, não. Eu conheço um monte de C-level, o presidente número 1, que culturalmente é um cara preparado e entende gente. Mas vai depender da empresa que você tá. Se você tivesse numa empresa técnica da vida, uma IBM, uma empresa qualquer de tecnologia, você ia ter que ser técnico, senão você não crescia. Então era a gente certa no lugar certo. Aí depois eu fui me especializar. E eu falo, qual que é a minha verdadeira escola, meu amigo? 35 anos fazendo o que eu faço. Sim. Quase 20 anos como CEO de companhia. Sim. Então, eu me orgulho muito de conhecer profundamente cada passo da gestão. E aqui no podcast pode perguntar qualquer coisa de gestão. Legal. Coisa. Ah, Lázaro, então você é inteligente. Não, eu só faço isso há 30 anos. Entendi. E faz bem, né? Porque... Quem faz há 35 anos não é possível que você não aprendeu. Uhum. Se não aprendeu, tem demência. Entendi. O que mais saltou aos meus olhos quando eu li a sua história foi a questão da Jequiti, que faturava 23 e foi para 520 milhões. Cara, como que você mais do que duplica
o faturamento de uma empresa? Cara, a Jequiti era o seguinte, o Silvio falava comigo, você tem que crescer. Foco nosso é fazer essa empresa ficar grande, venda. Mas, porra, se não é para ter uma quase empresa 20 do vezes. tamanho da Natura e da Avon, eu não quero, fecha. O que acontece, cara? Em 2008, não tinha perfume de celebridade no Brasil, só nos free shops. E algumas importadoras e caríssimo. E a gente, eu lembrando, a pedido do Silvio, a empresa era uma cópia da Natura. E ele falou, você tem que crescer. Eu não conseguia copiar a Natura. Eu tinha vindo de lá. Natura é uma empresa impossível de se copiar. Ela tem uma cultura e um brand tão forte que você não vai copiar. Entendeu? Aí copiar a Avon, eu não tinha preço. Pra você ter uma noção, se eu fosse produzir um batom, ia sair o preço do que a Avon vende. Você falou, você estava ali no limbo, né? Você não conseguia vender mais barato do que a Natura. Não, mais barato que a Avon. E nem chegava no nível Natura, lá da Natura. Falou, tô ali no meio ali. O que eu faço? Faz o quê? Falei, vou copiar o Burnie. O Burnie, o Benedict, era um cara que levou a Coty de 400 milhões de dólares para 5 bi vendendo perfume de celebridade. Certo. Falei, vou copiar o Burnie. Tem gente que fala assim, pô, mas tem coragem de falar que você copiou? Achei que a ideia é sua. A ideia foi minha de copiar um cara que já tinha feito. A fórmula estava lá. E no Brasil, naquele momento, não tinha ninguém vendendo perfume de celebridade com preço justo. E eu vendia Britney Spears a R$180, eu vendia Madonna, Beckham, eu vendia todo mundo, Beyoncé, nesse preço. No free shop custava 300, eu vendia 180. Então, foi uma grande sacada. A gente tinha um plano de negócio muito bom e as pessoas. Eu trouxe todo mundo de Avon e de Natura, os caras que eu conhecia, que eu sabia o seguinte, jovem, inteligente, louco para ficar rico. Hoje um deles é meu sócio, o Emerson. Outro desses caras é o Fernando Boscolo, que é o presidente da Privalha. Aí você tem o Zé Francisco, que foi para a SPM. Aí você tem um monte de gente boa. Marcelo Martins, um cara fantástico de marketing. Eu nem sei o que o Marcelo está fazendo hoje, mas ele saiu de lá para ser vice-presidente da Feminist, uma outra multinacional. Era só gente. Foda, garotada nova, mas fora da curva. Eu era o mais velho, eu tinha 38, 39 anos de idade, eu trouxe todo mundo na casa de 30, 20 e tantos, 30, fora da curva. Como é que você identifica esse fora da curva? Primeiro, um apetite enorme por realizar, não mede esforço. Sabe que o meio é um preço a ser pago para chegar no fim. Esse é deles. Na prática, o que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, trabalhar 19 horas por dia. Se precisar, o necessário. Trabalhar o necessário. Tá? Sempre. Lázaro, você sempre trabalhou muito? O necessário. Se fosse 20 horas, 20 horas. Se fosse 12, 12. Se fosse 6, 6. Até hoje. Mas e do ponto de vista de entrega? Ok. Dedicação, ok. Do ponto de vista técnico, o cara tem que ser conhecimento profundo da cadeira que ele vai acertar. Ele entregava bem? Eles entregavam com primazia? Além de entregar, ele tinha que ter um conhecimento técnico específico e experiência na cadeira. Tá? Eu trouxe, por exemplo, o Bosco tinha passado por todas as áreas de transporte e operação da Natura e venda. Trouxe ele para ser o diretor de operações. Falei com ele, senta como gerente de operações e vira diretor. Daqui a um ano, se der certo, vou te pagar muito mais do que estou ganhando na Natura, mas esse cara eu conheci ele lá, eu fui chefe dele lá. Então eu sabia da capacidade profunda de entrega. Talvez seja o cara que melhor entendia de operações da empresa e era jovem. Ele só não era um diretorzão lá dentro, tanto que depois que ele saiu da Jequiti, ele foi ser presidente da Água de Cheiro, depois ele voltou para a Natura, depois ele foi ser presidente da Privalha. Mas e também virou presidente antes dos 30 anos. Ele trabalhou comigo 4 anos. 4 anos ele pediu demissão para ser presidente de outra empresa. Cara, fora da curva. Os fora da curva, eu não conheço ele por uma entrevista. Eu conheço ele depois que eu trabalho com ele. E a entrevista eu faço o seguinte, eu espremo o cara e ele vai ter que me responder tudo que eu perguntar. Se você está se candidatando para uma cadeira, você tem que estar preparado para executar aquela cadeira, preparado para responder todas as perguntas inerentes ao cargo daquela cadeira. Se você vacilar, eu já não contrato. E outra coisa, vou contratar o cara para a área comercial, tem que saber finanças. Um bom diretor comercial tem que saber interpretar DRE, fazer um pricing. Ele tem que entender o que é markup, o que é price, entender a análise de um DRE de vendas. Porque eu faço DRE para a empresa, mas eu faço um DRE de vendas. Claro, você tem que saber quem é mais rentável, quem não é rentável. Exatamente. Tem que saber qual é o cliente bom, produto bom. Tem que saber. Se o cara não sabe fazer isso, ele não vai ser diretor de vendas de uma empresa que eu estou tocando e que eu estou no conselho. Tá? Porque hoje, todas as empresas que eu estou no conselho, eu quero entrevistar todo diretor novo que vai entrar. É o que eu ia falar. O CEO que vai entrar. E quando você entra, você faz essas entrevistas? Porque você falou que normalmente você... Se eu for entrar... Existem duas coisas. O Lázaro, como conselheiro, é uma coisa. O Lázaro também é um presidente emprestado. Sim. Você tem lá por exemplo, CEO as a service, né? Exatamente. Eu sou esse CEO as a service. Se uma empresa precisar, vai depender do quanto vai pagar. Por exemplo, a Jafra. Eu saí da época do Grupo Silvio Santos... E o Mauro Schneider me contratou com data para entrar, data para sair, para consertar a empresa. Eu entrei
na hora que a empresa bateu o que a gente queria, eu achei um outro CEO, coloquei lá, indiquei, fiz processo de entrevista e troquei. Junés, a mesma coisa. Eu entrei com data de entrada, data de saída. Tá? Entrei para fazer a empresa dar resultado positivo para os donos venderem a empresa. Eu fiz o meu papel. Entrei, consertei a empresa e saí. Depois de lá, eu ia assumir um grande grupo. No Brasil, nós não chegamos em um acordo financeiro. Foi o último, em 2022. De lá para cá, Lázaro, você ainda faz as a service? Faço, mas aí a grana tem que ser muito foda, porque senão não vale a pena. Mas pode ser, e o desafio também. Mas você quer voltar para a vida de CEO? Para essa service, depende. Com 2 anos de prazo para ficar, vai depender do pacote, mas vai ter que pagar pelo menos 20 milhões por ano, senão não vai ter. Sim. Entendeu? Sim. Senão não vai ter, nem me chama. Se não for menos que isso, não adianta estar lá, não tem desafio. Entendi. Mas você topa fazer um negócio desse? Desafio, eu toparia. Eu adoraria ter pego a Americanas. Sério? Adoraria. Na Pemba que tava? Você adoraria. Tá doido. Só que aí é óbvio, né? Cada um tem o perfil que acha que encaixa ou não. Nem passou convite por perto, nem nada. Sim. Mas eu analisando nos balanços, analisando tudo que aconteceu para consertar e tal, mesmo analisando a dívida, eu acho que tem conserto, ainda mais consórcios que tem. 3G, irmão. Sim. É inquestionável. Isso. A reputação e o legado dos 3 são inquestionáveis. Os caras são foda, entendeu? Tem que tirar chapéu. Sim. Então, essa é uma boa pergunta. Como que você acha que a Americanas chegou no ponto que chegou? Qual foi a tua visão, o ponto... Risco sacado, o varejo inteiro brasileiro faz. Vai quebrar. O único lance lá que eu acho, que é a cagada, é trocar a linha, né? Colocar risco sacado, não como risco sacado. Entendi. Aí é fraude, né? Aí fraude, e aí é você... E aí chegou onde chegou? Talvez é o seguinte, as pessoas que estavam lá não queriam reportar resultado ruim para os acionistas, né? Empresa listada, opinião pessoal do Lázaro. Aí o cara vai e falou, eu vou deixar isso aqui na linha de baixo, que não vai afetar a EBITDA. Isso. Aí fez merda. Entendi. Agora vem cá, uma auditoria, para que serve esses caras? Cara, vou dizer uma Big coisa pra Four, vocês, Big Five cara, aí. Porra, não pega isso não, pô. Eu tenho auditoria dentro da minha empresa de consultoria. Sim. A auditoria, ela olha o passado, ela pega seu balanço, ela pega seus DREs. E se o negócio estiver bem feito, você está vendo a foto do passado. Entendi. Você não consegue ver o que aconteceu até lá. Se o cara que está trocou de linha, se o cara que está fraudando é um cara profissional, competente, ele não vai deixar uma ponta ali vazando. Então, às vezes, o Banco Pan-Americano do Silvio, tinha a auditoria de Big Four e não pegou a fraude, que era duplicação de carteira. Tá aí na internet também. Entendeu? A auditoria, ela tem por obrigação pegar, mas eu entendo também que se o negócio é muito bem feito, você vai pegar, mas não vai ser uma auditoria simples, documental. O que você faz auditoria? Pede os documentos, o cara olha, você olha. Pede informação, o cara manda. Tá tudo certo. Tudo que entra debita não sai acredita? No final não dá zero? Não dá zero? Tá bom. Tá bom, deu zero. Fez o by the book. O DRE tá lá, o EBITDA tá sólido, o EBITDA não flutua, a última linha não flutua, o SG&A não varia ano a ano, o DRE tá analisado. Tudo tem uma premissa que endossa, tudo tem um porquê. Endossei, validei. Acabou. Só que aí quando você vai na raiz, que deve ter sido o que o Rial fez. Ele entrou, pegou o time dele, foi na raiz. Falou, tem inconsistência nesse negócio aqui. Que a auditoria não pegou. Entendeu? Então, eu entendo que não deveria ter falhas. Mas, entendo. Não deveria ter falhas. Estou confiando numa auditoria. Mas também, sendo um profundo conhecedor de business, consigo entender também que nem sempre você ficando 3 meses lá dentro, você consegue ver. Entendi. Entendeu? Você consegue ver. Rial deve ter feito o quê? Balanço está aqui, está tudo certo. Tá bom, mas aonde está o risco sacado aqui? Tá aqui. Aonde que ele está lançado? A auditoria não fez essa pergunta. Entendi. Está lançado na linha de baixo. Entendi. Não pode, tem que ter isso na linha de cima. Entendi. Entendeu? Então é isso. Não sei dizer na prática como foi, se foi só isso também, né? Até hoje eu não sei se foi só isso. É verdade. Não sei. Na verdade, aquilo é uma caixa preta, ninguém sabe. Nem procurei a fundo para saber. Mas é isso. Se você pegar na história do planeta, tem muita empresa que tinha fraude, tem muita empresa que foi pro buraco auditada. Sim. E aí o lado das auditorias. Nem sempre dá para ver o que você precisa ver olhando simplesmente foto de balanço de DRE fechado dentro do sistema.
precisaria de alguma coisa muito mais profunda. E essas empresas, às vezes, não contratam uma auditoria profunda. Ela fala o seguinte, audita meu balanço. Não, ela quer ter o certificado lá, XYZ, para dizer para o mercado que ela é auditada. Aí, o que a auditoria vai fazer? Vai analisar as premissas, vai analisar os lançamentos, vai ver se tem inconsistência nas contas, se elas se falam. Fez isso, tá ok. Entendi. Você falou sobre as falhas, né? Me tira uma dúvida. Você acha o fracasso importante? Você acha que o fracasso ensina? Eu gostaria nunca ter tido, mas ele ensina. Eu acho que errar faz parte do ser humano. A única coisa é o seguinte, tem cadeiras que não pode ser tolerante ao erro. Tem gente que fala, se errar, você demite? Algumas cadeiras sim. Quando eu contrato um diretor, quando eu contrato gente sênior, quando eu preciso de gente sênior, esse cara sabe que eu não conto com o erro dele. Ele pode até errar, mas ele vai pagar com o emprego. Agora, um jovem, ele pode errar mais. Eu errei muito na minha vida até aprender, poxa vida. Quantas vezes eu falei besteira? Por quê? Porque a minha verdade naquele momento não era a melhor verdade. Era a verdade baseada no meu conhecimento, e meu conhecimento era raso. Quando você tem um conhecimento raso, você tem suas verdades, mas elas são rasas. Quando você tem um conhecimento um pouco mais profundo, você tem as suas verdades, ela é um pouco mais profunda. Quando você tem um conhecimento sólido, a sua verdade é sólida. Tá. E isso demora tempo. E o fracasso faz a gente ensinar. Em 2016, eu me juntei com um banco alemão para comprar uma empresa nos Estados Unidos e deu tudo errado. Por quê? Porque eu confiei na pessoa errada. Eu fiz a minha parte. Isso, pegando esse ponto. Não pôs o dinheiro. Pegando esse ponto, vamos lá. Então, deixa eu dividir esse fracasso em dois grandes grupos. E aí falha, fracasso, né? O primeiro é o fracasso em função de deficiência, de conhecimento. De débito técnico, conhecimento. O outro é em função de comportamento, né? Você acha que você falhou em função de desconhecimento ou de comportamento? Vamos lá, quando eu falei em 2016, lá com a Vitalize, fui desconhecimento da pessoa que eu estava me associando. Eu tive algumas reuniões, o cara era literalmente um cara sólido na Alemanha, eu fui lá, conversei com ele, só que ele simplesmente, na hora de fazer um aporte numa empresa que já estava listada em bolsa, não fez o aporte. Você falou, ele não botou o dinheiro. Aí você fala, onde você errou? Confiar no sócio, talvez. No ser humano, erro no ser humano não foi tecnicamente minha, nem desconhecimento meu de nada, porque eu dominava o assunto, eu poderia fazer aquela empresa virar uma empresa bilionária. Entendi. Foi um dos efeitos colaterais que você fala. É o tal dos efeitos colaterais que são intangíveis, que pode acontecer com todo mundo. Então, Exato. Aí é o seguinte, o outro ponto que eu ia falar com você do fracasso. O fracasso, às vezes, não é uma incompetência sua. Às vezes é uma decisão que você tomou, que naquele momento ela era acertada e depois ela não era. Ou às vezes você faz tudo certo, mas você sofre o efeito colateral, como a escolha de um sócio, como confiar num tributarista, como confiar na sua contabilidade e ela fazer uma coisa errada, e você vai pagar pelo efeito colateral, porque no final das contas a culpa é do dono. Porque você não controla, né? São coisas incontroláveis. São coisas do ambiente. Às você vezes ia fazer o quê? Quando uma empresa sua está grande demais, qualquer erro é muito milhão, irmão. Tem esse problema, né? Uma van da vida, qualquer erro é muito milhão. Um Carrefour, um Pão de Açúcar da vida. Sim. Uma JBS. Como é que você vai ser tolerante ao erro no alto escalão com uma empresa que fatura mais de 300 bilhões de reais como a JBS? Acho que são 180 bilhões de dólares. Qualquer cagadinha é 20 milhões, 30 milhões. O topo da pirâmide, esses caras, você tem que trazer gente que erre muito menos. Todo mundo é passivo de erro? Mas, meu amigo, tem cadeira e qualquer erro é muita grana. E eu, uma vez, contratei um diretor de operações. Em 3 meses, ele me deu um prejuízo de 20 milhões. Nossa. E era um cara que eu conhecia ele. Conheço até hoje, fala comigo até hoje. E eu olhava para a cara dele e não sabia me explicar. Ele simplesmente confiou no time na hora de fazer um forecasting de venda e fez um forecast todo errado, comprou tudo errado e eu gastei 20 milhões a mais do que deveria. Ferrei o fluxo de caixa da companhia, fiquei com estoque, cheio de estoque, por quê? Porque o demand plan dele, o planejamento de venda, de demanda dele, fez um forecast errado na compra. E ele foi lá e validou e defendeu a tese comigo que ele estava certo. E eu, confiando no conhecimento dele como CEO, não mergulhei no número e ele errou. Ele pagou com um emprego, lógico. E eu já conhecia ele há 10 anos. Não, mas justo. Falei, irmão, tu fez a empresa gastar 20 milhões de reais sem precisar. Tu tá na rua. Tão simples. E ele, poxa, mas só errei. Falei, só 20 milhões, tu vai pagar do seu bolso? Não, só errei, não Você vai tirar do seu bolso 20 milhões de reais? Tem gente que vai escutar esse podcast e vai falar, mas esse cara é muito duro. É porque o dinheiro não é seu que tá falando isso.
É porque o dinheiro não era seu, você não perdeu 20 milhões. Então você tá falando, é porque tem que dar chance, esse cara é muito duro, esse cara é isso. O dinheiro não é do cara que tá falando isso. É verdade. Quando você senta na cadeira, o profissional te dá um prejuízo de 20 milhões de reais, ele tem que ficar o quê? Nenhuma hora na cadeira mais. Mas ele errou tentando acertar. Fuck them. Já era. Tchau. Tchau. Bye, bye. Bye, bye. Você, trazendo também para isso, no seu livro, você diz que toda empreitada, ela tem olhos, coração e bolso, né? Mas você não acha que toda decisão, ela tem que ser 100% racional? Ela tem que ser. Vamos lá. Quando eu falo olhos, coração e bolso, é a decisão do consumidor final. Você disputa o olho dele, o coração e o bolso dele. Esse é o melhor caminho. O caminho natural é, você olha um produto, você vai para o coração, gosta ou não, ele vai para a cabeça, merece ou não carece, compra ou não compra, depois vai para o bolso. Esse é o caminho racional da compra. Entendi. Da decisão de compra. Mas toda decisão, ela não tem que ter envolvimento de coração quando se fala de empresa. Coração é na sua família. Na empresa, ela tem que ser tomada com o cérebro. Um bom gestor, ele não é emocional, nem muito menos emocionado. Zero. Eu sofro críticas por isso, principalmente na internet. Não, eu acho interessantíssimo falar isso. Na minha opinião... Acho interessantíssimo. A opinião do Lázaro, 30 anos vivendo isso. Se o cara começar a ser guiado pelo coração... o papo de intuição e a intuição e tal. Vai se fuder. Mesmo. Não faz conta. Eu concordo. Razão faz conta. 100%. Intuição é o seguinte. Minha esposa fica revoltada legal. comigo. Vou pegar minha intuição, vou planilhar ela. Vai dar certo, vai dar errado, não vai. Você segue a sua intuição quando você está tratando de ser humano. Você olha pro cara, o santo não bateu, não insiste não. Entendi. Olhou para alguém, o santo não bateu, não insiste. Relacionado a pessoas. Relacionado a pessoas, relacionado a número. Decisão financeira tem que ter plano, tem que ter número, tem que ter payback, tem que ter estudo de viabilidade. Não tome uma decisão sem um mínimo de viabilidade. Mas o Silvio não era muito intuitivo? Ele era, mas tudo que dá certo foi errado. Você já falou. Esquece. Silvio não é exemplo para nada. Não pode trazer como base, não traga pode. como parâmetro. Mas o Silvio tomava decisão sem olhar. Sim, mas você não é ele, eu não sou ele, você não é ele. Entendi. Você que está assistindo, você não é ele. Só tem o Silvio Santos. Acabou. Fazia tudo errado e no final dava certo. Entendeu? E o que desse errado também, as coisas que deram certo, pagava as erradas e ainda sobrava dinheiro. Entendi. Não é à toa que um camelô faleceu agora e deixou alguns bilhões de herança, fora um monte de coisa. O cara era fora da curva, não existe mais. Lázaro, o que você aprendeu com o Silvio? Talvez apetite por risco, coragem para fazer as coisas, não tanta quanto a dele, porque eu não tenho essa coragem toda, e um pouco de resiliência, medo zero. O cara não tem medo de nada. Não tinha. Foi teu maior guru? Nesse aspecto, sim. No aspecto de vista de gestão financeira, talvez o Hélio Anastácio. Mas no aspecto de empreendedorismo, de arrojo, de decisão. No meu livro eu cito ele, o Hélio. Sim. Em arrojo, decisão. Esse cara é o Silvio. O cara não tinha medo de tomar dívida, não tinha medo de pagar. Quando o Pan-Americano explodiu, ele olhava pra cara dele e dava de boas. Tá, e do ponto de vista de gestão de pessoas, gestão de patrimônio, ainda é para você um grande guru? Ele é um cara que fez muita construção de gente, ele sabia escolher gente. Mas é assim, ele é ele é uma inspiração. Não era o mentor. Não era? Silvio não foi mentor, é inspiração. Porque Entendi. não dá nem pra fazer mentoria com o que ele faz, não, irmão. Irmão, o que esse cara fazia, dava certo só com ele. Não me pergunta como. Tem um monte de gente que critica. Tem uma metodologia. Tem uma ciência aí atrás. 7 anos eu com ele, a metodologia dele era a cabeça dele. E dava tudo certo. Então, e era do nada? Tipo assim, Jequiti, quero ter um negócio de perfume. Eu quero ter o perfume valendo 10 reais. Valendo 10 reais. Essa porra vai dar errado, do nada vai Você dar errado. acordou um dia querendo fazer isso. Errado. Eu falei, a margem é muito baixa. Margem baixa, não vamos lançar isso não, vamos, o negócio deu certo. Ficar tirando sarro da minha cara todo dia. Mas ele já errou também. Uma vez ele falou, quero fazer inclusão digital. Você falou sobre os computadores, né? Aí eu falei, o que você entende por inclusão digital? Não entendo nada. Você acha que é dar computador pros outros. Eu falei, dá? Não vamos montar ONG? Não, vende barato. Eu falei, Silvio, vai dar errado. Vai. Eu falei, Silvio, eu fui para banco. O banco nenhum quer financiar isso. Eu não te pedi para ir para banco, financia com o seu dinheiro. Eu falei, Silvio, mas se o banco tá dando errado, não vai querer, afinal que é bom. O banco não é bobo não, Silvio. Não, faça o que eu tô te falando. O dinheiro é meu. 6 meses deu errado. Eu fui falar com ele, ele falou, quem foi que teve essa ideia? Eu falei, você. Ele falou, eu não. Eu falei, foi você. Não fui eu não. Foi você. Aí ele dava risada, fecha tudo aí, dá certo, vamos para a próxima. E deu prejuízo? Deu prejuízo. Deu prejuízo. Uns 30 milhões.
30 milhões de prejuízo. Por aí. Boa, fecha. De boa, fecha, vai para a pra frente. próxima. Então, esse tipo de apetite por risco, esse tipo de resiliência, de cabeça fria, ele falava que manda em mim é minha consciência, acabou, minha razão. O coração nem passa perto. Ele falava isso. E tá certo, ele tá certo. Isso aí eu aprendi com ele. Isso aí eu aprendi com ele. Não bota coração na sua decisão. Ele falava isso? Falava. O tempo todo. Tem vídeo dele aí, ó, na década de 70, ele falando, quem me guia? Primeiro minha consciência, segundo minha razão, terceiro meu coração, mas nunca chega nele. É mesmo, falando isso. Olha Primeiro só. a minha razão, não, primeiro a minha consciência, depois a minha razão, depois o coração, mas eu nunca deixo chegar no coração. Nunca deixo chegar. E ele falava assim, Excelente. entendeu? Excelente, excelente. E isso eu aprendi, isso aí eu aprendi. E o apresentador é muito, era, né? Muito diferente do administrador? 100%. 100%, né? Nada a ver uma coisa com a outra. Haha, esquece. Não tinha esse teatro dentro do escritório. Me ligava todo dia, cobrava de manhã, de tarde, de noite, cobrança, pressão no tubo. É mesmo. Uma vez ele me mandou fazer um negócio em Israel, olhou pra mim e falou assim, ó, eu perdi o Big Brother por causa de um executivo incompetente. Não me volte de Israel sem assinar esse contrato. Da Fazenda? Não, era um outro contrato. Era um outro, tá. Era uma compra de uma empresa lá israelense. Vai pra lá. Eu fui, vou levar a Patrícia comigo. Levei a Patrícia testemunha. Só que no final, na hora, eu fechei o contrato. Fechei. Na hora de assinar o contrato, ele não quis assinar o contrato. Ele falou, Lázaro, não mudei de ideia, não quero mais não. Eu falei, veja, tu me manda 15 dias pra Tel Aviv. Antes de 15 dias pra Tel Aviv, eu fui pros Estados Unidos, ó, pra negociar com a família lá, israelense. Era uma família israelense. Ele que me apresentou. Eu fui para os Estados Unidos umas 5 vezes negociar com os caras. Ele foi comigo para os Estados Unidos. Depois, para ir para Israel, fui sozinho. E aí fui para Israel, fiquei 15 dias lá em Tel Aviv com a Patrícia, mais advogado, mais o Bosco de operações, que é o presidente da privada, estava lá em Israel comigo. Nós fechamos o contrato e ele não quis mais. Ele participava dessas negociações? Ele ia para a mesa de negociação? Não. Ele, quando ele ia comigo lá para os Estados Unidos, ele ficava calado, quem negociava era eu. Ele dava diretriz, ele escrevia cartinha. Ah, tá. Então, assim, ó, Lázaro, é isso que eu quero. Aqui, ó. Te vira. Toma aí, ó. Entendi. Aí eu fui para Israel, ele escreveu 17 itens, antes de ir para Israel. 17 itens, ele escreveu e falou, irmão não, né? Lázaro, não me volta sem esse contrato assinado. E neste contrato tem que constar estes 17 itens. Eu fui para Israel, consegui colocar os 17 itens. E falei no final ele, ó, seus 17 itens está aí. Aí ele mudou de ideia, não quis. Nossa. Patrícia Bravanel estava comigo. Aí ele não quis. Mas era um monstro da negociação. Então, assim, ele participava no bastidor. A ordem final, a palavra final sempre era dele. Entendi. Ninguém decidia o final sem ele. Ele falava inglês? Não, nada. Nada? Nada. Eu falava inglês, a Rebeca, a filha dele, então a gente falava inglês e ele português. Ele não negociava. E ele entregando cartinha, ó, faz isso, fala aquilo. Exatamente isso. Cara, pra mim, assim, eu não consigo imaginar ele como homem de negócio, mas porque eu cresci vendo Silvio Santos na televisão. E ele, pra nós, ele falava, eu sou um vendedor que por um acaso virei apresentador. Mas o que você é? Você é apresentador? Eu falei, não. Apresentar programa era a forma que eu tinha de vender as minhas empresas. Que doideira, ele né? fala palavras dele. Sim. Sou um vendedor que, por um acaso, descobriu a profissão de comunicador e apresentador como um meio para fomentar os meus negócios e as minhas empresas. Eu escutei isso o tempo inteiro. Silvio, sou um grande apresentador. Não sou. Nem me envaideço com isso. Eu sempre quis vender as minhas coisas através da televisão. É isso. Na verdade, para mim, ele é duas coisas. Para mim, na verdade eu sempre falo presente porque ele está muito presente, né? Os ícones, exatamente, os mitos não morrem. Eles desaparecem. Exatamente. Ele não está mais aqui presente, mas está presente dentro da nossa cabeça. Ele sempre foi um empreendedor nato e um bom vendedor. Total. É óbvio, né? Assim, muito. Só que com um talento para comunicação. Com talento, exatamente. Um comunicador que o Brasil nunca viu. Ele não se intitulava um bom apresentador, nada disso. Eu escutava da boca dele. Não, eu nunca quis ser um bom apresentador, um bom comunicador. Eu queria ser um bom vendedor para vender. Só que ele tinha um talento brutal. Enorme. Ele fazia aquilo parecendo estar fazendo na casa dele, né? Enorme, exatamente. E não forçava para olhar para a câmera. Exato, não tinha... Eu acho que ele não fez escola de teatro, não fez nada disso. Não fez nem faculdade, escola de teatro. Não fez nem faculdade, exatamente, oratória. Não fez nada disso. Ele devia rir dessas coisas. Ria mesmo. Ria, né? Ele falava, não, o pessoal fica estudando para fazer as coisas. Eu não fiz nada disso. Fiz nada disso. Natural da vida do cara, pô. Impressionante. Nasceu com dom, né? Para um cara que
vendia caneta Exato. na barca Rio-Niterói. Olha isso, ele saiu do exército, ele foi do exército também. Aí ele vendia caneta na barca Rio-Niterói quando ele saiu do exército. É e aí isso, vira cara. o que vira. Me tira uma dúvida. Do corporativo para o empreendedor, você descobriu que você ia sair de um para fazer o outro ou a coisa foi orgânica Eu também? sempre fiz junto. Como? Eu era propagandista, eu tinha um lava-jato. Mas Aí eu enquanto era professor, gerente distrital, quando você enquanto estava professor, nada, era só aquilo. Mas aí Quando você eu foi lá para eu não tinha dinheiro nem Sanofi. para investir, né? Entendi. Aí quando eu fui para Sanofi, juntei um dinheiro, montei um lava-jato. Em Belo Botei- Horizonte. Em Belo Horizonte, botei um cara para lá. Daí a pouco vendi o lava-jato. Aí montei junto com o Helder uma confecção de roupa chamada Orangotango, onde eu mesmo saía para vender de moto. Visitar a loja para vender as confecções nossas, tal. Depois virei um outro sócio. Zoando. Aí virei um outro sócio meu chamado Wellington. É o Mandrova, apelido dele lá, ele era meu sócio dessa confecção. Aí eu já tinha ganhado um dinheiro, aí eu já tinha uns diplomatas, uns carrão e tal. Aí eu mesmo botava confecção no porta-mala do carro, vendia, botava vendedor pra rua. Aí depois disso, cresci mais, ganhei uma grana. Falei, vou comprar e vender carro. Aí comprava e vendia carro, tinha uma loja de carro. E as coisas foram acontecendo. Depois disso, teve uma época que investi em construção. Tinha uma construtora do Moacir lá em Belo Horizonte. Aí eu investia em construção civil, ele era o construtor e eu botava a grana para comprar apartamento, para fazer apartamento para vender. Mas tudo isso deu dinheiro? Deu. Tudo Perdi isso deu dinheiro. nada. Não perdeu dinheiro em Não. nada. Olha só, Não perdi fantástico. dinheiro em nada, entendeu? Tudo isso, construção deu dinheiro. Aí depois durante o período que eu estava no Grupo Silvio Santos, eu abri a consultoria, que era o Optimize, o grupo. Contratava consultor, todo mundo me procurava, falava, Lázaro, preciso de uma ajuda, tal. Indica quem? Indico a minha consultoria, E tinha time rodando na rua. Quando eu saí de lá, ela ficou, e aí eu fui ser o tal do executivo as a service, entendeu? Fui ser o presidente as a service durante um tempo, mas assim, como eu falo, se você parar para pensar, eu ganhei mais dinheiro na empresa dos outros que na minha. E posso dizer para você, eu sou um cara bem tranquilo financeiramente. Sim. E vivi disso. Então, por isso que eu acredito. Se você é um profissional bom, o seu conhecimento vale muito dinheiro e você só tem que saber monetizar ele. Eu conheço gente muito inteligente, profissionais maravilhosos que aposentaram mal porque não soube monetizar o seu conhecimento. O segredo nosso é como eu gero valor para alguém e cobro dinheiro por isso. Você pode ser um executivo e o empreendedor também é igual. Como que eu gero valor para um consumidor para ele me consumir? Só que você, como executivo, como profissional, é como o meu talento, o meu conhecimento pode ser monetizado. Se você gerar valor numa empresa, cobra por isso. Se ela não te pagar, pede para sair e vai para outra, irmão. Você tem que fazer isso. Quando você saiu do Grupo Silvio Santos, você já sabia que você queria empreender? Ou seja, vou sair para ser CEO as a service ou não? Então, vamos lá. Você queria ir para um outro lugar? Quando eu saí em 2015, eu tinha ficado 7 anos sem férias. Eu falei, eu vou ficar uns 2 anos sem fazer nada. Curtindo, descansando, levando filho na escola, buscando filho na escola. E a consultoria já existia, a Optimize já existia. Já existia. Mas eu quero ficar 2 anos, depois eu vou pensar no que eu faço. Não deu um mês. Eu saí em janeiro e fevereiro eu sentei na Jafra. Quando eu saí em janeiro, fui chamado para fazer uma entrevista para ser o presidente da Avon. Aí fiz o processo para a Avon e fiz o processo para a Jafra. Negociei melhor dinheiro na Jafra. Que o negócio para mim é o seguinte, que adianta ser presidente da empresa 5 bi? E a grana no meu bolso é merda. Eu falei, não me interessa qual a empresa. Interessa. Não, mas essa empresa é sólida. Falei, tá bom, mas a outra tá pagando mais. Então eu fui para a Jafra que pagava mais. 1 ano e 3 meses lá, fiz o meu papel, fui para um outro negócio porque a grana era maior. E nisso, a Optimize ia correndo em paralelo. Logo depois, montei a Capital Upgrade. Que é a mas em todas essas que você depois saiu do Grupo Silvio Santos, já as a service. Você não entrava lá para ficar lá para sempre. Não, tinha data de entrar e data de sair. Ah, legal. Todas elas. Eu botei na minha cabeça. Qualquer cadeira que eu entrasse, eu tinha que falar pro cara, eu vou gerar transformação para você. Eu quero 10% dessa transformação. 10% do dinheiro novo que eu entrar. De onde saiu esse modelo? Esse modelo teu de o dinheiro novo, fato novo, eu vou criar o fato novo, você vai ter dinheiro novo e eu quero um pedaço disso. De onde saiu isso? No começo eu queria 50%, ninguém quis pagar. 30% ninguém quis pagar. Aí 10% todo mundo pagava fácil. Saiu da minha cabeça. Eu falei, cara, eu vou ser o presidente, quero tanto de grana por mês. Quanto você pagaria para um presidente? O presidente de mercado ganha 10. Então eu quero os 10. Ele tem carro de empresa? Quero. Agora tá o negócio. Eu vou te gerar um dinheiro novo. Tudo que eu gerar é 10 para 1.
A cada 10 gerados, você me dá 1. Não, se eu gerar 100 milhões, me dá 10 milhões. Se eu gerar 8 milhões, você me dá 800 mil. Isso. Se eu gerar 10, você me dá, não interessa. Cada 10 é meu. Esse é meu dinheiro extra. E se quiser, quer. Se não quer, eu não vou. Entendeu? E aí as coisas iam caminhando nesse sentido. Mas eu era um funcionário normal. As a service? Era. Eu cumpria. Mas estava lá todo dia. Estava lá todo dia. Eu não tinha dia. Por exemplo, na última jornada eu não estava todo dia. Estava 3 vezes a semana, 4 vezes a semana. Mas assim, eu não tinha o poder de decisão na mão todo. Porque o dono ainda tinha o poder de decisão. Mas eu convenci o dono que era boa a decisão ou não. Mas ele que tomava a decisão. Às vezes, tudo que dava errado é que o cara falava, não, eu não quero fazer. Sempre a caneta do dono, né? Todas as empresas que eu entrei as a service tem essa desvantagem. Caneta do dono. Hoje eu faria diferente. Porque às vezes você sofre liability sem culpa sua. O cara não quer pagar uma coisa lá, porra, você tá lá, mas você não tem direito, você não tem autonomia, ele que faz. Mas vamos supor que dê tudo errado, você sai de lá, um dia alguém vai querer cobrar de você, porque você estava lá como presidente. Você é coparticipativo lá, não tem jeito. Porra, mas você não tem poder para isso. Então hoje, né, eu falo, é my way, do meu jeito. Se for do meu jeito, ok, se não for, não vou. Mas na época eu ainda, toda a vida no aprendizado. Sim. O negócio dos 10% foi isso. Eu falava, cara, eu não quero ser executivo normal. Eu sei que eu faço transformação. Porra, se eu tivesse feito com o Silvio todos da dinheiro que eu gerei, 10% era meu, tava bonito, muito mais. Tudo bem, não posso reclamar dele não, foi bom. Mas foi melhor depois, quando a gente faz isso. Hoje, às vezes, até para ser presidente do conselho, eu faço isso. Sou presidente do conselho. Tá, mas eu quero dinheiro novo. Eu não sou só o presidente do conselho. Porra lá, mas aí já tô te pagando caro pra caramba. Aí tem que dar um pedaço e quanto que eu vou te gerar? Às vezes, eu vou lá 1 dia por mês, 2 dias por mês, mas o plano é meu e o plano vai dar certo. É o que eu ia perguntar. Porque você, como CEO, a execução é sua. No meu caso é o seguinte, eu como presidente do conselho, eu aprovo a estratégia, eu ajudo a criar a estratégia. A execução não é minha, mas o cara que executa, ele tem que cumprir o que a gente está combinando. Entendi. E aí, se isso rendeu... A última palavra é do dono, claro. Sim. Sempre. Sim. Ele é o responsável por tudo. Mas se esse negócio deu certo, baseado na minha diretriz, no que eu estou falando, eu quero um pedaço de dinheiro novo. Fantástico. Pegando o gancho disso, eu estava lendo o seu livro e é uma concepção minha também. Eu fui gerente de projeto durante muitos anos e eu sempre vi uma deficiência na parte de planejamento, né? E aí eu comecei a estudar sobre isso e eu via muita literatura, principalmente comparando o Brasil e o Ocidente com o Japão, né? Num projeto de 3 anos, o Japão fica 2 anos planejando e 1 ano executando, né? Mas todos os projetos que eu participei, a merda sempre vem na execução. O cara planeja, vem um filho de uma mãe e faz tudo errado. E eu li no seu livro também que o foco tem que estar sempre no tático. Na sua visão, o planejamento é mais importante do que a execução? Não. A execução é a mãe de tudo. Obrigado, Deus. Você pode ter a melhor estratégia do mundo, você pode ter o melhor plano do mundo, você executou mal, ferrou, bicho. Por isso que eu falo, o jogo tá na tática. Eu concordo. E pra tática dar certo, ela tem que ter planejamento. Pensa assim, planejamento estratégico, planejamento tático e ainda execução diária. Você ainda tem que ter um terceiro planinho. Pô, Lázaro, mas isso é burocracia. Não é, é o segredo do sucesso. Não adianta você ter o cara... Cara, ideia por ideia todo mundo tem. Tem um monte de besta motivada com a ideia. Não serve pra nada. Não serve pra nada, a ideia não serve pra nada. Agora, uma ideia com uma boa execução, ela pode te dar algum retorno. Uma estratégia com uma boa execução, uma estratégia média, com uma boa execução, ela te dá retorno. Concordo. Uma estratégia maravilhosa, com execução ruim, é zero. É zero. Por isso que a mão de obra, o capital intelectual é tão importante. Quem está lá executando? E principalmente, irmão, a mão de obra operacional bem qualificada tecnicamente. O cara do operacional, ele não precisa ser estratégico, mas ele tem que ser o melhor técnico na execução. Este cara que é o cara que vai fazer ganhar o jogo. É o cara que você precisa de uma cultura forte para doutrinar ele, porque ele também é o cara que mais cai nas distrações. É o cara que ele está ali trabalhando pelo salário dele. Mas o papel dele é tão importante que a pirâmide vai ruir se ele fizer mal. Então ele precisa do quê? De uma cultura forte da empresa. Para toda vez que o bumbo bater, ele dá um passo. O bumbo bateu, ele dá um passo. A cultura é ser o mantra dele. E é isso, o jogo se ganha. Não, o resto é filosofia barata, o resto é literatura. A literatura, você vai pegar um monte de livro sobre planejamento estratégico, falando que a estratégia que define a estrutura, é a mãe. Que é a mãe de tudo. Não, a estratégia ela é importante. Mas ela só vai funcionar com um bom plano tático e um bom plano de execução. Essa história com o dono
só tem que ficar na estratégia. Também é outra mentira. O dono de vez em quando tem que sair da estratégia. Total, E lá lá no pro chão de tático, fábrica. dá uma olhadinha se a ordem está sendo cumprida, fazer follow-up. Send, você faz na estratégia. Follow-up, tu faz na tática operacional. Todo bom CEO, ele tem que entender. Só que as pessoas hoje confundem execução e tática com microgerenciamento. Isso é bobagem de nego que vê um corte na internet, que lê um livro e começa, não, porque o microgerenciamento é um câncer. Microgerenciamento não tem nada a ver com um plano de execução com primazia. Microgerenciamento é chefe com picuinha. Chefe que fica com picuinha cheio de detalhezinhos, ele faz microgerenciamento. Mas isso na minha literatura não existe. Na minha literatura existe uma boa meta, uma estratégia bem clara e definida, um plano tático crível com dono, quem vai executar, quem vai cobrar, quem vai medir. Legal. E um time de execução bem treinado. Entendeu? Meta, estratégia, plano tático e execução. E aonde está o segredo? Treinamento no time de execução. Esses caras têm que saber muito qual é a missão deles semanalmente. Tem que ter ritual semanal de cumprimento de execução. Não tem, a reunião semanal não tem que ser reunião, tem que ser ritual. Sagrado. O que tu fez na semana passada que está alinhado com o meu plano tático, que está alinhado com o meu planejamento estratégico, que está alinhado com a minha meta? E para complicar a vida de vocês, tudo isso com um pano de fundo, uma boa peça orçamentária. Porque tem que ter dinheiro para fazer isso tudo e é baseado com a peça orçamentária. Então esse é um bom business plan. Planejamento estratégico, tático, operacional, pano de fundo, orçamento. Legal. Eu, assim, concordo em gênero, número e grau. Você falou que você foi bom gestor de projeto. Gerir um projeto é igual gerir uma empresa. A diferença é que você não tem tantos itens para gerir, mas é igual. Quando o cara cria Quando você cria uma empresa, você cria um projeto, irmão. Uma empresa nova, uma startup é um projeto. E aí, tem gente que fala o seguinte: ah, não, gestão de projeto, eu só vejo ROI, vejo não sei o que, não. Você tem que ter plano tático para o projeto. Sim, você tem plano operacional pro projeto. tudo. Igualzinho uma empresa. Sim. Só muda a sofisticação de acordo com o tamanho ou as variáveis. Muda as variáveis, mas é igual. É igual. Na verdade, quando você fala para mim sobre execução diária, né, e você tem que acompanhar, eu sempre separo a empresa em dois grandes mundos, que é o mundo do CAPEX e do OPEX. Sim. Né? Então, você tem lá o pessoal fazendo a sua operação lá do dia a dia. Então, o cara tem que atender chamado, o advogado tem que analisar contrato e assim sucessivamente. Cada um faz o seu papel. Só que do outro lado, você tem a empresa que tem que gerar inovação, que tem que gerar valor. Então, você tem os projetos. Para esses projetos, eu concordo. Tem projeto que é OPEX, tem projeto que é CAPEX. Projeto de OPEX? Eu faço um projeto de operações. Você vai fazer ela rodar todos os dias. Plano de eficiência. Faz sentido. Um plano de eficiência operacional, sim, eu classifico ele como OPEX. Sim, por mais que a literatura fala assim, não, ele é um CAPEX. É um CAPEX, exatamente. Não, eu boto ele como recorrente o resto da vida. Um bom plano de gestão operacional da área de operações, ele nunca deve acabar. Ele inicia sem fim. Pode ser. Aí vira OPEX. Ele vira OPEX. Aí vira OPEX. Concordo plenamente. Porque, por exemplo, tem cara que faz consultoria de controle de estoque. Ele bota lá no CAPEX dele uma consultoria para fazer um bom planejamento de estoque. Um bom planejamento de estoque, se você terminar ele um dia, ele acaba um ano depois. Planejamento de estoque é contínuo. É verdade. Tem coisas que você tem que quebrar a literatura. Eu concordo. Tem coisas que não tem que terminar. Uma consultoria de planejamento de estoque, ela não devia terminar. Uma empresa grande. O cara devia estar ali para sempre. Devia. O consultor tem que warehouse gigante. Literalmente, todo dia. Mas eu tenho o meu time. Mas você tem que ter alguém que cobra o time, que faz follow-up no time, que controla o time. E esse cara é o consultoria externa. E que traz novidade. E ela não vira CAPEX, ela vira OPEX. Ela fica o resto da vida com você. Concordo. A mesma coisa com BPO financeiro. BPO financeiro, cara, um cara de finanças para controlar todos os indicadores, para ver eficiência do contas a pagar e receber, controladoria. Isso ele deveria ficar forever. Sim. Só que a maioria das pessoas faz o quê? É um investimento de uma vez só e depois eu saio e meu time toca. O que acontece? A qualidade fica high e depois ela vai... É isso aí. Entendeu? Você tem empresa de consultoria? Eu tenho, então, e eu tenho BPO. Assim, então pensa nisso. Eu monto BPO, eu faço isso BPO. com cliente. Tem cliente que fala assim, eu queria um BPO aqui e tal, 6 meses para ajudar a fazer um negócio meu de contabilidade, 6 meses só ir embora. Falo, os meus contratos são de 2 anos. Eu falo, cara, vamos fazer um negócio, irmão. Se for bom, deixa forever. Porque se eu tô te dando dinheiro, não tem sentido acabar, cara. Não tem sentido. Não tem sentido. A mesma coisa com estoque. Um cara que... Uma indústria, um varejo farmacêutico.
O Pedro, por exemplo, da Rede de Farmácia João, um cara incrível, seu resultado 10 bi de faturamento. Pô, o estoque dele é 1,5 bi, irmão. A pessoa 1,5 bi, você tem que ter um acompanhamento próximo. Toda a consultoria, toda a área de planejamento de entrada e saída, controle de validade, tudo isso deveria ser feito pelo time interno e auditado por um time externo. Whatever. Sim. Né? Isso. Representa quanto a despesa dele, um estoque desse? Representa quanto o custo dele? Velho, vou te dizer o seguinte, é 1,5 bi num faturamento anual de 10 bi. Tudo que ele perde lá dentro é muito dinheiro. Então, é mais de 10%. Claro. É mais de 10% do faturamento dele. Claro. A gente fez uma consultoria uma vez para uma empresa aérea e 80% do custo de uma empresa aérea é lease de aeronave e combustível. Então, assim, e a gente ficava olhando vírgula. E o cara deixou a gente para sempre lá. Falou, não, cara, fica aqui, porque cada centavo que você tira numa dessa... E pensa o seguinte, o time nosso, às vezes, entra no moedor de carne e você fica cego. Alguém de fora... Sim. Eu não tô defendendo em causa própria não, tá? Sim. Tá advogando em causa própria, não. Não. Alguém de fora sempre vai dar um olharzinho mais refrigerado. Alguém de fora sempre vai ver alguma novidade que a gente que tá lá... Exato. Pensa o seguinte, o próprio presidente de empresa, você tá no cargo há 10 anos, eu garanto para você que os últimos 2 anos dele ele tá menos eficiente do que o do meio. Primeiro ano, quando você chega, conhecimento. Aí você tem ali 3, 4 anos de produtividade. Depois, você começa a ficar um pouco míope. Porque... Você acredita nisso? Que aí a curva começa a cair, tua produtividade tá no... chacoalhar. Isso. Você precisa ir lá e dar uma chacoalhada, você precisa trazer alguém para fazer um turnaround de uma empresa boa, já ouviu falar nisso? Já vi. Empresa tá boa, mas eu quero levar ela do good to great, do bom pro melhor. Entendi. Aí você tem que trazer alguém de fora, dar uma chacoalhada lá dentro, aí depois você vai lá e melhor. Aí todo ser humano precisa de combustível, todo cérebro precisa de ingestão de nova técnica de tempos em tempos, senão você emburrece. Por que eu ainda sento em conselho? Não é pelo dinheiro, é porque é um aprendizado. Né? Eu hoje estou em conselho de transportadora, de empresa de educação, time de futebol, do time do Curitiba, rede de farmácia. Para que isso? Para poder... E talvez eu vá para o agro agora. E talvez para a indústria. Eu vou tirar desses aqui 2 e vou botar uma indústria e um agro. Para quê? Cara, a primeira curva de aprendizado para mim é maravilhosa. Depois eu viro expert daquele negócio. Esse processo de você fazer o que os americanos chamam de brush up, uma escovada na mente, né, cara? Esse brush up aí, meu amigo, essa escovada na mente era importante demais. Por isso que, sem advogado em causa própria, sempre é bom ter um olho de fora. Principalmente para alguém que já conhece a jornada. Trazer um olho de fora é muito bom. Cara, você tem que entender isso. Mas você tem que ter cultura. Eu já vi muita gente trazendo e fica puto. O cara põe o dedo num monte de ferida. Aí fica puto. Ele fica puto, exatamente. Feliz, né? Exatamente. O cara fica puto. Não tem cultura, pode ir embora. Não quero. É um erro, cara. O modus operandi é meu, eu criei essa porcaria. Então fica. Entendeu? Eu já vi muito isso. Abraça os seus demônios. Já vi muito isso. Exatamente. Tô aqui pra exorcizar os seus demônios. Ele não quer. Você não quer ser exorcizado, abraça e dorme com ele. Não quer. Cara, empresa, quando você fica muito tempo, se você ficou 20 anos na cadeira de CEO, você pode ter certeza que você tá errando por sua miopia. Quanto tempo? Os caras, qualquer um que ficou 20 anos lá dentro. Não, qualquer ano. Acima de 5 anos. Acima de 5 anos, isso. Acima de 5 anos, você já tem que começar a sofisticar, senão você começa a ficar míope. Entendi. Eu, como conselheiro, geralmente, eu peço para me deixarem 3 anos. Eu fiz 3 anos, me tira. Porque começa a ficar mais do mesmo. Exato, você tá muito embebedado naquela cultura, naquele modus operandi. Eu começo a deixar de ver o erro. O que é errado começa a virar normal para mim. O que é errado pode ser comum, mas não pode ser normal. Não pode ser normal. Você, como presidente de empresa, o erro, ele pode ser comum dentro da sua operação, mas você não pode normalizar o erro. E a partir do momento que você está imerso no problema, você começa a normalizar algumas coisas que não deveriam ser normalizadas. E às vezes um ar de fora... Há pouco tempo atrás, uma empresa minha de educação. O meu CEO lá é um cara fantástico, bom pra caceta, Paulo Vitor, fenomenal. Tava conversando com ele. Você não acha que tá na hora de trazer alguém... Principalmente para essa parte aqui do digital, trazer outro time aqui para fazer na área de educação, entendeu? Um copy de produto para redesenhar algumas coisas. Porque você já está nessa cadeira há 5 anos e ele falou, acho que tá mesmo. E ele na hora falou, acho que tá mesmo. E olha que, porra, ele é o CEO, ele é meu sócio, ele é sócio, ele é CEO, e ele falou, acho que tá mesmo, vamos trazer, vou buscar alguém aí para me ajudar com isso. E detalhe, é para falar o que você não faz, pô. É para criticar os seus erros.
E ele está disposto a trazer alguém para criticar o que ele erra. Não, então isso é sensacional. Mas eu gostaria que todo CEO tivesse essa maturidade. São pouquíssimos. São pouquíssimos, cara. Você falou sobre o digital. Deixa eu te fazer uma provocação que eu vi em alguns podcasts seus que você é totalmente contra o home office. Mas você não concorda que alguns modelos de negócio, principalmente pós-pandemia, eles demandam necessariamente o home office? Eu vou te dar um exemplo. Eu tenho uma empresa de BPO. O meu BPO ele acontece principalmente para escolas no Brasil inteiro. E eu não tenho uma localização. Então eu tenho funcionários que prestam serviço para o financeiro, para o acadêmico, no Piauí, em Minas, em São Paulo, em Porto Alegre. Eu tenho gente em todo lugar. E se eu quisesse trazer isso para um local físico, talvez eu não conseguisse. Exatamente. Custo inviabiliza. Eu entendo o seguinte, o que o Lázaro é contra o home office? Quando você tem uma indústria, você precisa desenvolver gente. Ninguém desenvolve gente da casa dele. Eu não consigo transformar um talento num cargo de gerência, direção, sem estar olhando no olho, nem eu, nem ninguém. Você preparar o cara da casa dele não vai. Agora, algumas cadeiras técnicas. Pessoal de marketing digital, pessoal de TI, advogado, esses caras, eles podem estar em qualquer lugar, porque eu vou dar para ele uma meta, vou cobrar o resultado e vou dar prazo. Se ele não cumprir o prazo, ele está na rua. Se ele não cumprir a meta, ele está na ilha. A parte técnica. O líder, eu não consigo ter um líder em home office. Eu sou absurdamente contra home office em cargos de liderança. A não ser que o cara seja muito sênior. Por exemplo, eu já fui gerente regional de uma indústria farmacêutica, apesar que eu ter o escritório, teve uma época que nós decidimos acabar com os escritórios, todo mundo trabalhar de casa. Foi uma catástrofe. Nós voltamos para o escritório. Por que eu não conseguia moldar os meus líderes, cada um na sua casa, e começou a ter falta de compromisso, faltar reunião, horário, gente completamente maluco. Eu peguei gente na época fazendo conference call com a gente e eu escutando barulho de fundo, escutando barulho de secador de cabelo, pô. A mulher tava fazendo reunião de conference call da empresa do salão. E não tinha vídeo na época. Se tivesse vídeo, eu pegava. Era só conference call. E eu com todos os meus gerentes, aí desligava. Não, eu tô em casa secando o cabelo. Eu falei, não, então você para de secar o cabelo. Então para agora, é lógico. Não conseguia parar, ela tava no salão. Tava no salão, entendi. Tava no salão. Então, assim, naquela época já, né? Então, assim, tem cadeiras que eu concordo, mas lembra o seguinte, esse cara vai ficar nessa cadeira. O seu cara que faz seu BPO lá, raramente você vai trazer ele para um cargo de liderança em algum lugar. Ele vai ser técnico lá. Se você quiser trazer, você leva. Eu não recomendo. Entendi. Tem que desenvolver o cara. Então, é outra coisa que eu sou criticada. Mas assim, cara, pasme, eu sou um velho de cabeça branca atual. Entendeu? Eu sou altamente antenado na mudança mundial para eu fazer dinheiro. Entendi. Eu sou antenado nisso. E tem coisas que não dá. Líder é gente que move gente que toca o coração de gente e gente que tira o melhor de gente. E você não desenvolve esse talento. Remotamente. Não faz? Você acha que não? Eu tenho certeza. Eu aposto na minha carreira. É mesmo? Eu não vou desenvolver um cara, ele da tela, liderando gente da tela por Zoom. Cara, até o coffee break, até o cafezinho, ele é produtivo quando você está com a gente. Eu não tenho dúvida. Eu aprendo muito mais com o que eu estou fazendo aqui, olhando para sua cara, do que a gente no Zoom. Sem dúvida. Irmão, por isso que eu vim. Eu podia ter feito remoto. Mas eu fiz questão de vir para São Paulo. Por questões diversas. Uhum. Entendeu? É tudo muito mais produtivo. O desafio é mais produtivo. A disrupção acontece de forma melhor. Até um olhar é um comando de motivação ou de desprezo. Entendeu? Isso você não faz por Zoom. Entendeu? Eu naquela época, bicho, 2001 isso, 2002, eu fazendo Zoom e a porcaria de uma gerente minha lá na cidade dela, com gente de pessoa do lado, fazendo reunião no salão, velho. Horário, tinha um horário marcado. Tinha. Toda segunda-feira de manhã tinha reunião. Ela recorrente. foi pro salão e fez lá. Aí ela ficava mutava. Ela abria o voz e mutava. Aí abria o voz, você escutava o balão. Pô, tô secando o cabelo. Então para agora. Ele não desliga o microfone. Desliga o secador. Não desligava. Acho que ela pedia a todo mundo, por favor, para um pouquinho. Para um pouquinho. Aí parava e ficava. Daqui a pouco ligava de novo. Ou seja, já tava no salão. Então, cara, igual a isso, eu tenho dezenas de exemplos, sabe? Entendi. E os meus negócios hoje, nas empresas que eu comando, eu sou conselheiro, tem gente de home office, mas eu deixo claro para eles. Quer ser um grande líder? Trata de voltar para dentro da corporação. Entendi. Eu olhei ali, a gente está quase terminando, mas eu quero te fazer duas perguntas antes, tá, Lázaro? Seguinte,
No teu livro você fala sobre os planos de... Eu acho o seguinte, o nosso objetivo aqui é falar sobre empreendedorismo e mudança de carreira, né? Você teve uma mudança de carreira meteórica e resolveu ser empreendedor, apesar de já estar Já estava numa situação financeira ok, que não é o caso de muito empreendedor. O cara sai do CLT porque ele não aguenta mais e porque ele eventualmente quer ficar rico. Vamos chamar de rico assim, quer ganhar mais dinheiro. Claro. O cara quer ganhar mais... É que a gente estava falando aqui, riqueza o cara é quer relativa. Exatamente. O cara quer melhorar de vida. Eu, quando tinha 20 anos, se falasse comigo, vou ganhar 10 mil reais, era rico demais. Você fala, nossa, tô no auge, céu, né? né? Exatamente. Mas o cara quer, né? E qual é a dica, né? Você fala no seu livro que para qualquer negócio que você vai fazer, o ideal é fazer de trás para frente. Ou seja, baseado na grana que você tem, você monta um plano para chegar onde você quer. Mas pensa na grana que você consegue ter de crédito. Ela tem que existir. Bacana isso aí. Ela tem que existir. Empreendedores, importantíssimo isso. Porque normalmente o que a pessoa faz? E aí falo até baseado em mim mesmo, né? Quando eu comprei a loja. E foi um negócio tenebroso que hoje é uma lição aprendida. Foi aprendizado. Exatamente, foi um MBA. Foi um MBA. Posso falar um negócio? Você tem duas formas de aprender, no amor e na dor. E na dor, isso aí. No amor ele é gostoso, mas na dor deixa mais cicatriz. Deixa mais cicatriz. Na hora que você olha pra cicatriz... Você nem chega perto, Exatamente. Tem coisa que você não vai fazer em absoluto, não vai fazer. Né? E eu não tinha esse pensamento lógico que não. Né? E aí acabei empatando um monte de grana que eu não tinha, fazendo um monte de coisa que eu não podia fazer, né? Em função disso. Hoje, com esse conhecimento, né, quando você fala, não, peraí, eu vou avaliar quanto eu preciso para fazer. Mas essas pessoas, normalmente ela nem sabe. Você sabe que eu tive também minha mulher teve uma loja que eu sabia que ia dar errado, mas eu abri. Entendi. Eu sabia que ia dar. Entendeu? Eu abri, depois de um ano, falei, cara, você tem que fechar. Eu não tinha tempo para cuidar. Ela era uma ex-modelo que não entendia nada de gestão. Ela contratou uma amiga que era de uma loja de roupa super grande, uma marca super famosa, e que para tocar a loja, eu sabia que tinha tudo para dar errado, mas eu estipulei uma grana e falei, nós vamos torrar esse dinheiro. Até aqui. Quando stop loss. Ela um dia falou, stop loss? Deu stop loss. Pronto. Fecha. Ela, meu Deus, é minha marca. Eu falei, fecha. Fecha? Ué, não tem filantropia nessa história, não. E eu vou dizer um negócio que pode ser doído. Minha mulher é testemunha, ela sabe disso. Eu fiz ela gastar o dinheiro dela. Eu falei, eu vou pôr o meu, mas eu ponho 75%, tu põe 25%. E todo mês tinha que tirar dinheiro do bolso. Aí. Durante o ano. Pois é. Foi a minha loja. Eu e meu sócio, todo mês, me dá aí tanto, me dá tanto, porque eu tenho que pagar aluguel. Falei, cara, chegou uma hora que eu falei, acabou. Mas por quê? Porque eu não fiz um orçamento, eu não sabia quanto ia durar, quer dizer, eu não sabia quanto ia custar, eu não sabia nada disso. E quando você fala que tem que fazer um orçamento de trás para frente, essas pessoas normalmente não fazem, elas veem oportunidade. Quero fazer uma mecânica, quero fazer um cabeleireiro, quero fazer uma manicure, quero ter aquela loja que está lá com vende-se, né? Ponto, passa-se o ponto. O cara não faz um orçamento. Um sonho mal planejado pode ser seu pior pesadelo. Um sonho mal planejado pode ser seu pior pesadelo. Isso aí, ó, gente, anota isso aí, ó. Isso é fogo, aí, ó. Um sonho mal planejado pode ser seu pior pesadelo e é constantemente. É o mais comum. É o mais comum. Acontece com uma frequência enorme no mundo do empreendedorismo. Pois é. Aí era meu sonho, virou uma obra pesadelo. Por quê? Porque você não planejou. Pensa o seguinte, o que é um empreendedor? É o cara que coloca sua capacidade intelectual, de tempo e de dinheiro no negócio. Entendeu isso? Sim. O que faz? Você coloca a sua capacidade intelectual, o seu tempo e seu dinheiro no negócio. Para fazer esse negócio dar certo. Se você não planejou o seu dinheiro para esse negócio por pelo menos um período de um ano, ele vai explodir. Raramente um negócio, no mês 1, começa a dar lucro. Muito poucos negócios começam a remunerar o dono no primeiro ano. Isso é importante dizer. E aí você não tem um planejamento. Aí você não tem. Tu vai sofrer, tu vai ver suas economias indo embora, você vai ver o único dinheirinho que sustenta a sua família indo embora, vai te causar insônia, tu vai entrar num ciclo negativo de desespero, não consegue pensar em mais nada, a não ser o patrimônio que todo você construiu indo pro ralo, e a sua família passando a dificuldade que ela não merecia ter. Por quê? Porque o seu sonho não foi muito bem planejado nem estruturado e ele virou um pesadelo. Então, vamos trazer em termos práticos. O que é esse planejamento? É saber quanto você vai gastar e quanto você vai precisar para o dinheiro voltar. O Alexandre vai abrir de novo a loja dele. Tá. E só que dessa vez, você acabou de sair do CLT, você tinha umas economias, você me procurou. Perfeito.
Você procurou. Aí eu falei, falou, o que é? Não, quero montar uma... Sua loja era de quê? Era de artigos esportivos. Eu vou montar uma loja de artigos esportivos, Lázaro. Eu falei, tá bom. Primeiro lugar é o seguinte, não tem gente boa que supere ponto ruim. Tá? Ponto bom é ponto bom. Primeiro, vai ser loja? Vai, vamos achar um ponto. Achou o ponto. Quanto custa de aluguel? Alexandre, vamos fazer um plano mínimo de 12 meses. É você e mais um sócio. Quanto que vai custar o meu estoque inicial e o quanto que esse estoque inicial vira de capital para ver se ele é suficiente para fazer capital de giro. Ah, o meu produto esportivo, Lázaro, ele não vence e não sai de moda. Por exemplo, bola de futebol, tal. Sei lá o que você vendia. Tudo isso. Então é o seguinte. Então eu vou fazer um estoque inicial, que esse estoque vire meu capital de giro. Opa, bingo, eu tenho dinheiro para isso, beleza. Dentro desse capital de giro, tem remuneração para gente? Não tem? Ah, tem. Tem o Plorabora lá. R$10 para cada um aqui, beleza. Perfeito. E se a venda não vier, porque para ele esse estoque inicial virar um capital de giro, tem que vender. Girar ele todo. Eu não vou conseguir girar todo. Então é o seguinte, com 50% vira capital de giro? Vira. Então eu fiz o estoque. Mas esse ponto vira ou não? Não vira. Putz, então eu vou ter que botar um site. Eu vou ter que botar uma venda, portal. Eu tenho que fazer alguma coisa que na calculadora ela me gere um recurso para eu sobreviver. Gente, aí você vai falar comigo, Lázaro, não dá, não tem esse dinheiro. Eu falei, então não abre. Porque a chance de fracassar é enorme. Legal. Então o plano é um plano de pelo menos 12 meses, aonde o capital existente dos sócios seja o suficiente para fazer o meu negócio girar e se autossustentar. Tá? E qual que é a retirada de cada um? A sua família precisa de quanto? A dele precisa de quanto para viver? Quanto que a sua família? Se esse giro não der para cobrir o prolabore de você alimentar a sua família, e você vai ter que começar a ficar negativo, não abra. Lázaro, mas isso é fictício, 90% não é assim. Eu conheço gente que começou com cheque especial e deu certo. Sim, mas são as exceções. São as exceções. Então, se você é solteiro, não tem nenhum pardal para tratar, vai nenhum passarinho para dar de beber água. Dane, irmão. Mas se você é casado, Mete tem as família, cara. você tem um custo fixo alto, se você não quer tirar seus filhos da escola, meter na escola pública, planeje bem a migração de CLT para o empreendedor. Porque o empreendedorismo, na minha opinião, é uma dádiva porque é a mola mestra do social no planeta. Você só ajuda a população através do momento que você gera emprego. Concordo. E esse emprego faz desenvolvimento humano, intelectual e social. Fora isso, você não consegue sustentar. Só que para isso, você tem que fazer tudo certinho no começo. Mas fulano fez e deu certo. Cara, não se baseie na exceção. Baseie pela regra. A regra dá errado porque as pessoas não planejam e não executam. A regra é 88% de mortalidade em menos de 10 anos. Então, irmão, então vamos fazer o negócio direito. Lázaro, em que investir naquilo que você domina? Mas o mercado de fotovoltaica está bombando. Mas o que você entende? Tem nada. Eu não entendo nada. Meu sócio também não vai. Não vai. Excelente. Outro dia um cara brincou. Porra, Lázaro, você fala aí que só para botar dinheiro, investir e trabalhar naquilo que você conhece. Você fala que você não tem nada de futebol. Você é conselheiro do Curitiba. Eu sou conselheiro financeiro e estratégico. Quando o cara tá falando de futebol, comprar time, eu nem olho. Comprar jogador, nem sabe. Nem vou. Quando tá falando do caixa, eu vou. Isso. Quando tá falando em comprar outro estádio, montar outro estádio, você tá lá. Vamos reformar o Coxa. Eu tô lá. Vamos botar a barra no Coxa, vamos fazer um investimento de tal. Tô lá. Agora, não, vamos montar um time. Nem convido. Nem te convido. Entendi. Sabe? Não, vai naquilo então é o seguinte, quer montar alguma coisa? Monta aquilo que você domina. Que você tem pelo menos o conhecimento necessário para fazer a banca rodar. Lázaro, eu não entendo, mas meu sócio entende muito. Ok. Agora, nenhum dos dois entende? Porra, você me chama aqui agora, vamos montar uma mineradora nós dois, Lázaro. Tá maluco. Eu não entendo muito disso não. E a commodity, margem baixa. Vamos fazer um negócio? Vamos estudar muito. Vamos buscar um CEO de mercado. Se o nosso dinheiro der, buscar um CEO de mercado. Tudo isso, o orçamento nosso bancar, vamos nessa. Se o orçamento não bancar, não vamos nessa. Não vai. Vamos quebrar, irmão. A história mostra que vai dar errado. Entendeu? Então, CLT ou empreendedor? Os dois. Os dois. Pensa o seguinte, você aprende como CLT e depois você vira empreendedor. A melhor maneira que você tem é aprender o CNPJ dos outros primeiro. Aprende lá primeiro, fica lá 1 aninho, 2 aninhos, aprendeu, depois você vai pro seu. É lógico que o empreendedorismo ele é muito mais nobre, vai te deixar mais rico. Mas você ser CLT no começo da vida não tem crime, não. É igual o seguinte, irmão. Você ser comunista aos 18 anos é romântico.
Aos 40 é Aos burrice. 40 não quer mais, aos 40 você não quer mais, exatamente. Aos 30 é burrice, ser comunista aos 30 vai ser comunista aos 18, é romântico. Mas aqui, me tira uma dúvida, você, como CLT, eu fui CLT. mas olha só, você foi um CLT rico. É. O cara que ganha CLT 10 mil e ele quer passar para 200 mil, só tem um jeito, empreendendo. Empreendendo. Ele não vai sair de 10 para 200 mil, mas empreendendo ele vai. Ele vai. Empreendendo ele vai. Aprendeu lá aonde você está ganhando 10. Tô preparado? Tô 2 anos aqui, aprendi. Pô, tô no varejo, tô aprendendo de varejo. Ah, legal. Puta, excelente dica, hein, gente? Excelente dica. De uma farmácia. Excelente dica. Sou gerente da farmácia, ganho 7 mil. Fica aí 2 anos antes de abrir a sua. Entendi. Não fica 6 meses de abrir a sua, não? E nem 6 anos. Não, e nem 6 anos. Entendeu? É isso aí, é só o suficiente. Por isso que eu falo os dois. Aprende na CLT e vai pro empreendedorismo. Entendeu? Excelente Cara, dica. Lázaro, eu quero montar uma consultoria para mim de planejamento estratégico. Arruma um emprego. Na área de planejamento estratégico. Na Big Four. Aprende a fazer durante 2, 3 anos e depois você monta essa consultoria. Você percorreu a jornada, tu aprendeu e vai lá e faz. Não adianta você também ficar estudando em livro e depois ir lá montar seu Falcone, negócio. pega lá, lê 30 livros lá do Falcone e agora dizer que é dono de consultoria. Exato, agora tem uma consultoria. Não Aprende um pouquinho. Então pensa assim, por que eu falo sempre? Todo mundo faz essa cara que você fez pra mim. Por que, Lázaro? Pelo amor de Deus. 100% faz essa cara. Mas é só o período de aprendizado. Você é jovem, tá aprendendo. Tem razão, não tinha pensado nisso. Não, mas eu já sou CLT há 10 anos. Nessa área tal. Lázaro, o que eu faço? Quer mudar de vida? Para ter dinheiro novo tem que ter fato novo. Se você continuar como CLT, o fato é velho. O dinheiro vai ser velho. Não, fazer mais do mesmo resultado. Então o que você tem que fazer? Você tem que mudar. Se você já está há 10 anos, já é tempo suficiente para você aprender. Muda. Agora, cara, eu não aprendi ainda. E eu quero fazer o quê? Vai virar besta motivada. Você não sabe nada e quer fazer alguma coisa. Não. Então, aprende. O Geraldo Rufino brinca, né? Que ele já quebrou não sei quantas mil vezes, né? Mas ele fala, ele quebrou 50 mil vezes. Mas ele fala, aprende no CNPJ de alguém, depois você faz o seu. E ele tá certo nesse aspecto. Pra gente finalizar, tá? Eu vi aqui, que também vai de encontro a isso, que no seu livro você fala muito sobre o propósito e o seu legado. Né? Eu, quando comecei a ouvir falar de propósito e tal... Parece papo de coach, né? Não, e é um troço assim ligado a uma coisa muito esotérica, sabe? O meu propósito de vida é servir as pessoas, é mudar o mundo, exatamente. O que você quer dizer com acha o seu propósito? Que é uma coisa que eu busco também, porque até hoje eu não sei. Uma hora na minha vida eu queria ser diretor de tecnologia. Eu falei, cara, eu quero isso. Aí fiz MBA, curso em Harvard, o diabo, né? Só que quando eu vi o mundo empreendedor, eu falei, não quero mais porcaria nenhuma, não quero nunca mais ser CLT na minha vida. Não quero. Se o cara virar hoje... Você passou. Passei. 25 anos. Aí, irmão. 25 anos, entendeu? Mas não quero mais, né? Mas o meu propósito era ser um diretor de tecnologia. Eu não tinha nenhuma questão relacionada ao mundo, à sustentabilidade, ou sei lá o quê. O que é o propósito? Das pessoas. Vamos lá assim, ó. Eu até melhorei depois do livro. Do livro eu falava o seguinte, você tem que ter propósito e uma causa. Hoje eu penso o seguinte, você tem que ter uma crença para viver, um propósito de sair da cama e a causa para lutar. Vou dizer um negócio, a minha crença para viver é a crença no poder da ação, no poder da execução. A paixão pelo verbo fazer. Crença no poder da ação. No poder da ação. Crença não tem nada a ver com religião. Não, sim. Nenhuma dessas coisas que eu estou falando de religião. Nem o propósito, nem a causa. No meu caso, eu penso o seguinte, a minha crença na minha capacidade de mutação, na crença na minha capacidade de fazer. Eu sempre fui um cara apaixonado pelo verbo fazer e realizar. É o doer. Então, essa era a minha crença na capacidade que eu tenho de transformar as coisas pela minha força em execução, em fazer e tal. O meu propósito, gerar emprego e oportunidade de trabalho através da força do trabalho. Se a minha crença é gerar transformação, fazer algo, eu vou precisar de quê? De gente para realizar. Então, o propósito é gerar emprego. E a causa para lutar, dividir riqueza. Eu, através do poder da ação, através de um propósito, que é a geração de emprego, desenvolvimento humano e intelectual, eu vou dividir riqueza. Quem divide riqueza nunca vai reclamar mais nunca pense pobreza. Essa também é um mantra que eu internalizei. Esse é o principal da causa. Todos os meus sócios hoje não compraram pedaços das empresas, eles ganharam. Tá? Lembra o seguinte, esses caras são o vetor da minha riqueza. Se eles ficarem ricos, eu estou rico junto. E a gente divide riqueza para não reclamar de pobreza. É a mesma coisa. Então lembra, a minha crença no fazer e realizar,
Eu acredito no meu poder de execução através de mover gente. Minha crença, o meu propósito, geração de emprego para ter desenvolvimento humano e intelectual. E esse desenvolvimento humano e intelectual, ele vai fazer o quê? Ele vai gerar riqueza. Ele vai transformar tempo, dinheiro, recurso em mais dinheiro. Essa é a minha crença para viver, meu propósito para sair da cama e a causa para lutar. Legal. Esse é o meu. Cada um tem que encontrar o seu. Entendi. Entendeu? Eu quero copiar do Lázaro. Tudo bem. Beleza. Copiar, mas você nunca vai ser o Lázaro. Não tem jeito. O jeito dele é o jeito dele e acabou. O meu é isso. A minha crença é no meu poder de transformação através de mover gente, através de transformar recursos. O meu propósito, geração de emprego, desenvolvimento humano e intelectual. Porque se eu tiver recurso, apaixonar pelo fazer, tiver gente para executar, eu divido riqueza. É a minha causa final. Dividir riqueza, para nunca reclamar de pobreza. Fantástico, cara. Muito obrigado. Assim, foi uma honra ter vindo aqui. Que bom que eu peguei um avião de Belo Horizonte para vir para cá. Tá voltando contigo. Hoje? Não, volto amanhã. Então, assim, é um prazer enorme estar aqui, uma honra. Muito obrigado por você ter aceitado. Bateu certinho. Porque. Bateu. Minha agenda é complicadíssima, mas eu olhei e falei: eu tô saindo da reunião, tal hora. Porra, se você encaixar até essa hora, até tal hora dá. Dá. Fantástico, fantástico. Você quer deixar algum recado? Quer falar alguma coisa aí, pessoal? Pensa na sua crença para viver, seu propósito para sair da cama, sua causa para lutar. Isso tudo aqui não tem nada a ver com filosofia nem religião. Tem a ver com transformação. Esse é o negócio. Cada um tem o seu. E é isso. O meu recado é, pensa, se você não tem isso, não tenta fazer nada. Se você já tem um problema, se você não parar para pensar e falar, porra, qual que é a minha crença para viver, meu propósito para sair da causa para lutar, e propósito, não é propósito filosófico, não. Não, porque eu quero mudar o mundo animal. Nossa, não. Isso não vai te levar para lugar nenhum. É o seguinte, a crença que te move, o propósito que te move e a causa que te move. E que gera o quê? Valor para você, seja ele dinheiro ou não. Esse é o lance. O cara tem que materializar crença, isso. propósito e causa. E ela tem que entender isso, cara. E todo mundo, quando eu falo isso, sua crença é em Deus. Não, cara, Deus para mim é outra coisa. É a crença, eu, Lázaro, a minha crença é no meu poder de realização. Sim. Transformação. Tá claríssimo, isso e é execução. fantástico. O meu propósito é a geração de emprego. E a minha causa, a divisão de riqueza através do trabalho. Fantástico. Cara, prazer. Prazer é meu. Uma honra. Muito obrigado, viu?